Oi, amados, queridos, preciosos, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Feliz quinta-feira. Hoje, quinta-feira, dia 9 de outubro de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia. E as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia é nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Kátia. Seja bem-vinda aqui na live. Bom dia, minha querida. Amados, que em nome de Jesus, essa seja a melhor quinta-feira das nossas vidas até então. Que seja uma quinta-feira de alegria, de amor, de paz, de bondade, de misericórdia, de compaixão, de perdão, de amor, onde a gente busque sermos seres humanos melhores, queridos, que a gente preste mais atenção nas nossas atitudes, nas nossas falas, porque todos os dias é um novo começo, né, queridos? Então nós podemos hoje renovar tudo aquilo que precisamos renovar, queridos. Não desista, queridos. Não é porque de repente você está aí buscando alguma coisa, tentando alguma coisa, tentando acertar alguma coisa, e ontem não saiu exatamente como, nos últimos dias não saiu exatamente como. Queridos, não desista. Não desista jamais, jamais, jamais daquilo que está no seu coração, daquilo que você quer para a sua vida. Continua, 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 porque vai acontecer. Se você continuar, vai acontecer. Não jogue as redes, mas continue e ouça o que Jesus vai dizer ao seu coração e siga. E é exatamente essa passagem que nós vamos ver hoje. O poder de ouvir, de seguir o que Jesus está dizendo. Nós vamos ver essa passagem quando ele chamou os primeiros discípulos, que a gente encontra lá em João, capítulo 5, do versículo 5 até o versículo 11. Essa palavra tão poderosa, essa passagem tão poderosa que tanto nos ensina. Então, queridos, não desista. Você com Jesus é maioria. Eu com Jesus, nós dois somos maioria. E assim é, queridos, a nossa vida com o Senhor Jesus. Quanto mais alinhada com Jesus, quanto mais ouvindo a voz do Senhor, quanto mais conhecendo Jesus, de andar com Ele, lendo as Sagradas Escrituras, de orar, Ele mesmo vai se revelando a cada um de nós, queridos, dentro do nosso coração, Ele vai se revelando. Então, queridos, a palavra de hoje é para que você não desista, seja lá do que for, não desista. Não desista, jamais, jamais, de forma alguma. Continue. Não deu daquele jeito, vai dar de outro. Sabe que quando você continua, Deus vai abrir a porta certa, no momento certo, da forma correta, sem contração. Você simplesmente, como se fosse uma porta de shopping. Você vai chegar perto da porta, automático, aquela porta vai abrir e você vai entrar, queridos. Não precisa ser pé na porta, forçar a maçaneta, pegar uma chave que não é daquela fechadura e tentar forçar, tentar adaptar, porque tudo que vem do nosso Senhor Jesus, na hora certa, do jeito certo, acontece sem contração. As coisas vão simplesmente acontecendo. Por isso, queridos, não desista. Continue. E quando vem com fartura e abundância, que é exatamente essa passagem também que nós vamos ver hoje. Tá bom? Vamos fazer a nossa oração antes. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Vamos falar com o nosso Deus. Bom dia, Rubi. Precioso do Senhor Jesus, Duda, Marcela, Girlânia. Bom dia, queridos. Essa quinta-feira abençoada para todos nós. Simone, bom dia. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos agradecer porque em paz nos deitamos, em paz nos levantamos e somente o Senhor nos faz andar em segurança. Obrigada por suprir todas as nossas necessidades, inclusive, Pai, cuidar de cada um de nós enquanto estamos dormindo. Paizinho, nós agradecemos por esse dia que está começando agora e entregamos esse dia em suas mãos. Obrigada, Pai, por proteger, blindar e guardar a nossa saída e a nossa chegada desde agora e para sempre. Obrigada pelos seus anjos que estão acampados ao nosso redor, nos segurando para que a gente não tropece em alguma pedra. Obrigada, Pai, por estar conosco na adversidade e não apenas nos livrar, mas também nos cobrir de honra. Nós recebemos a palavra de vida, a palavra de salvação sobre toda o nosso ser, Pai, cada célula do nosso corpo, Pai. Queremos que esteja completamente alinhados, Pai,
com a sua palavra, que todo o nosso ser esteja alinhado com a sua palavra. Ajude-nos, Pai, a cada dia a avançarmos com coragem, com ousadia, que a gente não desista, Pai. Dê-nos a graça, a força necessária de entendermos quando é o momento de descansarmos, mas não desistirmos. A gente descansa, ora mais, realinha o plano, ouve o que o Senhor está falando e a gente segue ouvindo o que o Senhor está falando, Pai. E nós agradecemos porque o Senhor sempre nos guia. E perdoa-nos pelas vezes, Pai, que estamos tão sobrecarregados com tantas coisas que acabamos fazendo coisas precipitadamente e imaturamente e acabamos assim errando. Perdoa-nos, Pai, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Queremos acertar. E nós cremos que esse dia é um novo começo. E nós podemos acertar nesse dia, Pai. Esteja conosco, Senhor. Obrigada, Pai, por renovar a nossa força, renovar a nossa alegria, o nosso ânimo de viver. Obrigada, Pai, por ser aquele que transforma o pranto em dança, veste de lamento em veste de alegria. Obrigada por ser aquele que cuida da nossa saúde nos mínimos detalhes, Pai. Pai, obrigada porque até aqui nos sustentou o Senhor. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. E nós pedimos, Pai, para aqueles que nesse momento estão enfermos, nesse momento estão prostrados, tristes, abatidos, sem alegria na vida. Senhor, nós pedimos para que agora mesmo, Pai, as pessoas que assim estão sejam alcançadas pelo seu amor, pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Aqueles que estão ouvindo agora mesmo essa oração, Senhor, que eles sejam tocados do alto da cabeça até a planta dos pés, passando por cada órgão, músculo, articulação, ligamento, Pai. Que todo ser da pessoa que assim está, Senhor, seja renovada nesse momento, Senhor. Sopra, Pai, sopra em nome de Jesus, novo ânimo, Senhor, para que essas pessoas tenham novamente, Pai, força para seguir adiante, Pai. Força na certeza de que está tudo no seu controle. Força, Pai, para seguir na mais alegria e certeza de que o melhor sempre está por vir, porque a sua glória ela vem degrau por degrau. Nós agradecemos, Pai, e que cada respirar nosso seja para a sua honra e para a sua glória. Obrigada pelo seu amor, pela sua palavra, pela sua bondade, pelo seu perdão. Obrigada por nunca nos deixar. Obrigada por nunca nos abandonar. O seu amor nos cura. O seu amor nos transforma. O seu amor nos blinda. O seu amor nos ensina e nos inspira a sermos pessoas melhores a cada dia. Obrigada, Pai, por tudo. Nós te amamos, nós te louvamos e nós te bendizemos. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia, queridos. Paulo, Luciene, pastora Marli, missionários PR. Bom dia, queridas, querido. Amados, queridos, preciosos, que em nome de Jesus, essa seja a melhor quinta-feira das nossas vidas até então. Que seja uma quinta-feira de amor, de alegria, de paz, de bondade, de compaixão, de misericórdia. Que seja uma quinta-feira onde a gente busque mais o nosso Deus, que a gente se concentre mais nas coisas do Senhor. Dá seus pulos, queridos. Encontre um tempo para você ouvir a palavra de Deus, para você ler a Bíblia, para você se conectar com Deus. Não negligencie aquilo que é mais importante na sua vida, na nossa. Não negligencie aquilo que nós devemos valorizar mais, cuidar mais, que nós devemos regar essas plantas todos os dias, vamos dizer assim, que é regar o nosso relacionamento com Deus, é vigiar, cuidar, para que esse relacionamento não vá esfriando. Porque Jesus, repara, a gente vê essa palavra lá em Apocalipse, e a gente sabe que era para a igreja, mas a gente recebe, porque nós somos igreja do Senhor, a gente recebe essa palavra sobre a nossa vida, onde Jesus claramente nota e exorta para que voltem ao primeiro amor. Lembre-se de onde caíram e voltem ao primeiro amor. Ou seja, Jesus repara quando nós saímos do primeiro amor. Então, que a gente nem saia, que a gente já fique ali sempre. E se por acaso você sair do primeiro amor, queridos, veja, Jesus aconselhou, falou, arrependa-se, veja onde vocês caíram e volte ao primeiro amor. Então, faça assim também, lembre-se, puxa da memória, fala ali, foi naquele ponto, naquela situação, se arrependa com todo o seu coração.
e volte ao seu primeiro amor. Porque Jesus diz, volte ao primeiro amor, então é possível. Todas as vezes que Jesus diz alguma coisa pra gente é porque ele já nos deu plena capacidade de fazermos. Então, fazer é com a gente. Ele já deu a palavra, ele já deu o comando, mas entrar em ação, aí sim é conosco. Então, volte ao primeiro amor, ele dá um comando. Então, a gente vai lá e volta ao primeiro amor. Nós vamos ver mais dessa palavra amanhã, mas é aquele negócio, né, querido? A gente fica tão alegre, tão maravilhado com a palavra do Senhor, que eu já me animo logo, já tô falando amanhã o que é hoje. Hoje, a live é sobre a gente jamais, queridos. O que é jamais? É jamais mesmo, nunca, jamais, em tempo algum, desistir de algo que a gente quer tanto, queridos. Algo que tá de acordo com a palavra de Deus, algo que você já sabe que Deus colocou no seu coração. E de repente você pode estar aí pensando, meu Deus, mas já faz tanto tempo. Olha quantas histórias na Bíblia, queridos, de pessoas que esperaram muito tempo e quando aconteceu, veio de forma abundante, veio de forma infinitamente melhor do que as pessoas poderiam imaginar. E hoje nós vamos ver aqui, nessa passagem Perdão, gente, eu tô falando João desde o início da live, a gente vai ver em Lucas capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11, é porque nós também encontramos essa palavra em João, capítulo 1, do versículo 35 até o versículo 42, em Marcos, capítulo 1, do versículo 16 até o versículo 20, em Mateus, capítulo 4, versículo 18 até o versículo 22, ou seja, em todos os evangelhos nós encontramos essa palavra de tão poderosa que ela é, queridos. Então não desista e ouça aquilo que o Senhor está falando ao seu coração. Então seja lá o que for. De repente você está pensando assim, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Jesus está me pedindo para fazer. Agora veja, queridos, veja que vale a pena, porque todas as vezes que a gente ouve e obedece, a colheita é abundante, queridos. Só um minutinho. Não declarei hoje o Salmo 118, versículo 24. Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos, exultemos nesse dia. Vamos lá, queridos. Então, Lucas, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então, fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Queridos, quantos aprendizados nós temos aqui. A começar que Jesus estava perto do lago e a multidão estava comprimindo Jesus de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Jesus, nessas condições, nessa situação, ele viu à beira do lago 2 barcos
deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, a Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava um pouco. Queridos, vejam, Jesus viu à beira do lago 2 barcos, mas ele escolheu entrar no barco de Pedro. Querido, Jesus escolhe entrar no nosso barco. Então esteja atento ao chamado do Senhor, porque Ele está sempre nos chamando para perto dEle. Então veja, se de repente você está passando por uma situação e aí vem alguém e fala sobre Jesus, fala exatamente alguma coisa da maneira como você está passando, a pessoa às vezes nunca nem te viu na vida e a pessoa vem conversar com você e a pessoa diz alguma coisa exatamente pelo momento que você está passando, ou você recebe um vídeo que está dizendo naquele vídeo é exatamente o que você está passando. De repente Jesus vai colocar você numa situação, queridos, que você, antes mesmo de passar por aquela situação, Jesus já vai dar um jeito naquele momento de te chamar para perto, meu filho, minha filha, não vá por esse caminho, não faça, você não precisa passar por isso. Mas muitas vezes estamos tão distraídos demais, ou querendo fazer a coisa do nosso jeito, da nossa forma, na força do braço, né, queridos, que nós acabamos indo para um outro caminho. Mas em algum momento você vai lembrar, você vai, opa, antes mesmo disso acontecer, Jesus já estava me chamando. Jesus já estava me alertando, porque Ele vai cuidando da gente, queridos, porque Ele escolhe entrar no nosso barco, Ele escolhe, Ele fala, vou lá, vou entrar no barco, vou ajudar aquela pessoa. Com Jesus no nosso barco, queridos, a vitória é certa. Mantenha Jesus no seu barco, tá bom? Não desista, continue ali com o nosso Senhor Jesus. Então veja que Ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes, entrou num dos barcos que pertencia a Simão, a Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava um pouco. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Então Jesus ele já estava orientando, já estava guiando. Esse é o poder, querido, da gente ouvir Jesus. Jesus sempre vai dizer pra gente o que fazer, como fazer. Mas nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, nós estamos ouvindo aquilo que Jesus está falando no nosso coração, ou estamos tão sobrecarregados por todas as coisas que nós não estamos conseguindo ouvir o direcionamento do Senhor. Vá para lá, faça dessa forma. Porque veja, quando Jesus disse para ir para águas mais profundas, e disse a todos para lançarem as redes para a pesca, Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Quantas vezes, queridos, acontece exatamente isso na nossa vida? A gente tentou uma noite inteira, tentou dias por dias, como eles estavam lá em alto mar, passaram a noite inteira tentando pescar, e desistiram. Esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Jesus está dizendo, vai lá, agora é a hora. Não era a noite inteira, vai lá agora. Vai lá novamente e lança a sua rede. Às vezes a gente fica ainda com Jesus. Não, mas Jesus, mas sabe o que é? Eu estou entendendo que é para fazer isso. Porém, Jesus, espera aí. Mas é que eu já tentei ontem. Não, mas é que já tentei falar com essa pessoa, já tentei resolver isso, já tentei fazer dessa forma, já tentei, Jesus, já tentei ontem, já tentei semana passada, mas Jesus nos dá o comando na hora certa, queridos. E quando Ele dá, a gente imediatamente precisa fazer. Porque veja, mesmo Pedro tendo falado para ele, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Ou seja, deu aquela argumentada ali, como a gente também faz sim com Jesus. A gente precisa prestar atenção. Ai, Jesus, como assim, Senhor Jesus? Já tentei aqui, ontem eu tentei, mas não era ontem, não era noite, era agora. E ele continuou dizendo, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Resolveu obedecer. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se.
Veja, queridos, ele obedeceu, lançou as redes e a gente está vendo aqui que na hora certa, do jeito certo, ouvindo quando Jesus diz, vai, é agora. E a gente fala, ai, Jesus, tal, e a gente fica, ai, Jesus, tal, mas não vai, porque pelo menos Pedro falou, ai, olha, mestre, a gente se esforçou a noite inteira e não pegou nada, mas porque és tu, vamos lá. Então a gente às vezes diz, ai, não, Jesus, já tentei ontem, acho que é coisa da minha cabeça. Ah, não, uma impressão minha. Não sei se Jesus está me pedindo mesmo para fazer isso. Não sei se é isso mesmo. E não faz. Não, deixa, amanhã eu vejo, ver se Jesus vai continuar falando isso amanhã. Não, vejo se é para fazer isso mesmo depois da manhã, semana que vem. Aí começam as distrações e não vai e faz aquilo que Jesus está dizendo. Mas veja a importância da gente ouvir o que Jesus está dizendo e imediatamente colocar em prática. Ir lá e fazer. Nós precisamos fazer, porque veja, Jesus poderia ter enchido aquele barco de peixe, sim, poderia, mas veja que Jesus deu um comando, e ele nos dá também um comando, e a ação, a responsabilidade nossa e de mais ninguém. Lancem as redes para a pesca. Ele deu um comando, vá para mais fundo e lancem as redes para a pesca. Agora veja, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Ou seja, Pedro assumiu essa ação, assumiu esse compromisso. Então, ao invés da gente falar, Jesus, não deixa, amanhã, fala, não, Jesus, Senhor Jesus, amado, meu doce amor Jesus. Então, se o Senhor está dizendo que é para ir para esse caminho, que é para eu falar com aquela pessoa, essa pessoa já veio no meu coração 1, 2, 3 vezes, seja lá o que for, queridos, tantas e tantas e tantas coisas que podem acontecer, que o Senhor Jesus está ali nos guiando, nos orientando, nos dizendo o que fazer. E a gente ainda fica tentando ali argumentar com Jesus. Mas veja, não é isso que Jesus espera de nós. Ele deu o comando, ele espera que a gente vá lá e coloque em prática. Ele falou, lancem as redes. Pedro tentou, mas falou, porque és tu, vou lançar as redes. Quando fizeram isso, ou seja, de fato colocaram em prática, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então, na hora certa, do jeito certo, eles tinham tentado a noite inteira, queridos, e não tinham pescado absolutamente nada, não tinham pegado um peixe sequer. E eles foram, na hora certa, eles obedeceram o que Jesus está dizendo, porque na hora certa Jesus vai dizer, vai, lança. Eles foram, lançaram, e eles pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Porque na hora certa, queridos, Jesus manda, e quando a gente vai, obedece o que ele está dizendo, ele manda e manda com muita abundância, com muita prosperidade, ele manda muito além daquilo que nós estávamos pensando. Com toda certeza, eles não poderiam imaginar, depois de terem tentado a noite inteira, eles não poderiam imaginar que eles iam colher, pegar essa grande quantidade de peixes que eles pegaram a ponto das redes rasgarem. Então, fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar a quantidade de peixes que eles pescaram. Porque quando Jesus vem e faz, amados, ele não deixa dúvida. Glória de Deus, queridos. Não deixa dúvida. Deus faz de um jeito na nossa vida, queridos, de uma forma na nossa vida, que não resta a menor dúvida que foi Ele que fez. Por mais que a gente pense assim, racionalmente, não, eu vou por esse caminho, eu vou fazer assim, eu vou fazer a forma. Na hora certa, quando estamos alinhados com o nosso Senhor Jesus, queridos, Ele faz muito além, vem muito mais do que aquilo que a gente pensava, imaginava. Lá em Efésios 3:20 a gente encontra essa palavra. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então, sim, ele faz infinitamente mais. Agora, veja, Jesus escolheu entrar no barco, eles começaram a pegar uma quantidade tão grande de peixes, que as redes começaram a rasgar, e eles fizeram sinal para o outro barco, aquele barco. Jesus entrou em um, mas ele já sabia que ele ia operar um milagre aí, e as próprias pessoas começariam a fazer sinais, a chamar também para perto. E é assim com a gente fica tão maravilhado com Jesus que a gente já começa a falar de Jesus para as outras pessoas. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos
com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Nós também, queridos, nos maravilhamos com o nosso Senhor Jesus, com a presença dele. A gente também faz isso, Senhor. Eu, pecadora, Senhor, como o Senhor quer ter um relacionamento comigo, Senhor Jesus. Eu sou tão falha, Senhor. Eu erro, procuro acertar, e quando eu vejo estou ali errando, Senhor. Como assim o Senhor quer ter um relacionamento comigo, Senhor? Mas ele permanece, queridos, ele não vai a lugar nenhum. Assim, exatamente como a gente está vendo aqui. Veja, Pedro falou para ele se afastar porque ele é um homem pecador. E aí veja que Jesus disse a Simão, não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Então Jesus, não apenas ali, queridos, já concedeu perdão a Pedro, mas Jesus é assim, ele é generoso, queridos, ele faz muito mais. Ele não, assim, mas ele chamou Pedro para ser pescador de homem, para ser discípulo de Jesus, para estar ali sempre com o nosso Senhor Jesus. E veja, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles, então, arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Então, eles não quiseram saber, não quiseram olhar para trás, não quiseram nada, queridos. Eles simplesmente deixaram tudo para seguir Jesus. Então, queridos, é um ato de coragem, como a gente vê, né? E quantas vezes Jesus não está dizendo para a gente largar, deixar alguma coisa e seguir, simplesmente seguir, porque Ele mesmo vai nos ensinando, vai nos exortando, vai nos aconselhando, vai nos disciplinando. E é para esse lugar que Ele nos convida diariamente, queridos, diariamente, para estar no lugar junto com Jesus, obedecendo, ouvindo o que Ele está dizendo para fazer, entrando em ação, ouvindo os comandos, os sinais, queridos, todos os dias, as bênçãos que o Senhor coloca na nossa vida, todos os dias, os ensinamentos de Jesus, todos os dias, queridos. Então, hoje nós podemos escolher, queridos, andar junto com Jesus, conforme a palavra do Senhor, observar quando Ele vai dizer, vai lá, lança mais uma vez, e a gente, ao invés de ficar, não, tá, Jesus, o Senhor está dizendo que é para ir lá mais uma vez, eu vou lá e vou lançar mais uma vez. Lança, e você vai ver que você também vai ter uma colheita abundante, porque Jesus sabe onde está a nossa colheita abundante. E Ele nos mostra, nos ensina, quando estamos atentos, nós vamos fazendo exatamente aquilo que Jesus coloca no nosso coração, queridos. Então, a palavra de hoje é para que você não desista. Não desista, não desista. Vai lá e lança mais uma vez. Ouça o que Jesus está dizendo. Fala, vai lá, minha filha, agora é a hora certa. Vai lá, minha filha, agora é a hora certa. Vai lá e lança. Você vai se surpreender. Agora ir lá e lançar, em entrar em ação, é responsabilidade toda nossa. E esse é um ponto que a gente precisa refletir, queridos. Quantas vezes as pessoas não fazem absolutamente nada e acham, por exemplo, aqui nesse cenário, é como se Pedro tivesse ouvido essa palavra, esse comando de Jesus e não tivesse ido mais uma vez e lançado as redes. Então, quantas vezes acontece isso, queridos? Então a gente precisa prestar atenção para entrar em ação na nossa vida com o Senhor, naquilo que Jesus está dando comando para a gente. Ele poderia não ter ido lá e lançado, e ele perder, primeiro, esse grande milagre de Jesus, que encheu tanto que as redes começaram a rasgar, que eles precisaram pedir ajuda, precisaram chamar por mais. Ou seja, quando Jesus faz, Ele faz na nossa vida e transborda na vida das outras pessoas. Ele transborda na vida das outras pessoas que estão ao nosso redor, exatamente como foi assim. Ele manda para nossa e, consequentemente, nós vamos também transbordando na vida das outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, para isso, queridos, que a gente fique atento e siga o comando de Jesus, sempre, a todo momento, a todo instante. Não desista, queridos, não desiste, não abandone o barco, não pule para fora dele, não deixe a rede de lado e diz, não vou mais saber disso. Ou, Jesus tem a obrigação de encher o meu barco de peixe. Jesus tem essa obrigação. Jesus não tem obrigação de nada, queridos. Tudo que Ele poderia fazer de mais maravilhoso por nós, Ele já fez tudo, já está tudo feito, já está consumado. Ele é generoso, Ele nos ensina tanto, queridos, que ainda assim Ele vai além dele já ter feito absolutamente tudo por nós, se entregando por amor a cada um de nós e vencendo a morte por amor a cada um de nós, queridos.
Ele ainda assim é tão generoso, misericordioso, compassivo. Ele é tanto amor que ele tem por nós, que ele quer nossa companhia junto dele. Ele quer se revelar ao nosso coração. E ele ainda assim nos diz, nos orienta. Para lá, para cá, lança ali, faz dessa forma. Então, ainda assim, tem gente que quando Jesus está dizendo, vai lá, faz assim, faz assado, leu aqui, leu, já entendeu, Jesus já colocou no coração com quem que a pessoa tem que falar, mas a pessoa não vai lá. A pessoa é tão orgulhosa que ela acha que Jesus tem obrigação de encher o barco dela, que Jesus tem obrigação de fazer aquela pessoa procurar ela, que Jesus tem obrigação. Então, queridos, a pessoa quando tem esse pensamento, ela vai ficar assim para sempre. Ela não vai viver grandes milagres com Jesus, porque ela mesma não tem fé, porque ela mesma não está acreditando. Porque se ela acreditasse, ela ouviu o comando dela ia lá fazer. Ela ia lá fazer. Então, a gente observa, olha para dentro e vê se nós estamos também assim, como a gente acabou de ver nessa passagem, Lucas, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11, se nós estamos também sintonizados com Jesus e fazendo aquilo que Jesus está dizendo que é para a gente fazer. E veja que na sequência, Pedro, Tiago, João arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e seguiram Jesus após Jesus ter dito, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Falou isso para Pedro. E Tiago e João vieram com eles. Queridos, amados, preciosos, essa será a nossa palavra do dia. Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa, vigorosa. Olha para dentro, reflete. Veja se você não está colocando aí tudo na conta de Jesus, achando que Jesus tem a obrigação de fazer alguma coisa para você, sendo que ele já fez tudo. E ainda assim ele é tão generoso que está te dando um comando, um direcionamento. Vai lá, meu filho, faz. Vai lá, minha filha, vai para cá por esse caminho, vai lá e faz. Mas você acha que o outro tem obrigação. Você acha que simplesmente aquela outra pessoa tem obrigação de fazer por você. Ou até mesmo Jesus tem obrigação de fazer por você e ele já está fazendo muito mais e além. Agora você está ouvindo a palavra do Senhor ou está aí cheio de orgulho, cheio de arrogância, porque isso tudo é orgulho e arrogância, né, queridos? A gente presta atenção e fala, opa, já entendi, Jesus, já entendi, vou fazer aqui, vou fazer, e fazer é responsabilidade nossa e de mais ninguém. Meus amados, queridos, preciosos, obrigada a todos vocês que acompanharam a live aqui ao vivo no Instagram, vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube, obrigada, que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Em nome de Jesus, não desistam jamais. Vai lá e tenta mais uma vez, queridos. Vai lá e tenta mais uma vez. Espera Jesus te dizer agora. Vai lá e tenta mais uma vez, mas não desiste. Tá cansado? Para um pouquinho, descansa, mas não abandona. Não deixe para lá. Não mude a rota. Ouça e vai lá e siga o que Jesus está dizendo para você. Não desista, continua, persista. Tá bom? Nos vemos amanhã, sexta-feira, onde nós vamos falar sobre o primeiro amor. Voltar ao primeiro amor, né, queridos? Um beijo no coração, até amanhã, sexta-feira. Nos vemos aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Um beijo no coração de todos vocês. Kleiber, Rubi, precioso de seu Jesus, Ana, amém, amém, minha querida, Deus seja louvado, amém, obrigada, receba com alegria e gratidão, em nome de Jesus. Angélica, querida, amém, 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 obrigada. Márcia, Aninha, milagre de Deus, que bom você aqui com a gente, minha querida, glória a Deus pela sua vida. Laiane, Wilton, Simone, Val, doutora Silvana, Rose, Josiane, Fernando, Diogo, Belinha, André, Tarciso. Amém, amém. Pois é, Ana. Não, vontade de falar o dia inteiro, dia e noite e dia sobre o nosso Senhor Jesus. Pastora Marli, Deus abençoe. É isso, acertar o alvo. Jaqueline, Evaldo, amém. Carmele, Júnior, Deus é fiel, amém. Paulo, a todos vocês, queridos, que entraram aqui na live, Girlânia, Marcelo, Duda, Matos, Fernanda, Valmira, Dorivaldo, Rafa, Dineide, Sara, Márcia, Joe, um beijo para todos, queridos, até amanhã, em nome de Jesus.